Vamos, meus irmãos, mais uma vez meditar na palavra, né, do Senhor. Vou deixar um versículo aqui que é pouco comentado, né? Na realidade, algumas pessoas postam, falam sobre ele, mas não tem a seriedade de levar isso a sério. E vamos agora sentir o peso dessas palavras. Efésios 5, capítulo 25. Maridos, amai a vossas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ouçam essa parte. Assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O que Jesus fez? Jesus morreu por quem? Por nós, que somos igreja, corpo dele. Então, ou seja, Deus está dizendo hoje, nesse dia de hoje para você, seja um homem melhor para a sua esposa todos os dias. Como Cristo amou a igreja, como Ele nos amou. Se você for parar para analisar o amor que Deus ele teve, como que Jesus teve para conosco, foi um amor surreal. Não tem comparação, é incomparável. A gente sabe que a gente não consegue chegar no ápice do que Jesus chegou, mas a gente consegue ser semelhantes a Ele sim. Então qual a seriedade que estamos vivenciando isso no dia de hoje, igreja? Para analisar qual a seriedade que levamos essa palavra a sério em nosso relacionamento conjugal. Como nós colocamos isso em uma realidade vivida? Será que você tem amado a sua esposa assim como Cristo amou a igreja? Será que todos os dias você tem se dedicado a ela naquilo que realmente importa para ela? Será que você tem se preocupado em reconquistá-la ela todos os dias? Será que você tem uma preocupação com a pessoa que está do seu lado, em você ser exemplo para ela? Em você ser uma pessoa melhor todos os dias para ela? Você não vai endeusar a sua esposa, mas você e ela é um só corpo. Você deve respeitá-la, amá-la, ser fiel e literalmente ter um amor incondicional. Ter um amor incondicional é você renunciar a coisas que o mundo tem a oferecer. Como está o seu perfil hoje nas suas redes sociais? Como está o seu perfil hoje no Instagram? O que aparece mais para você? Hoje em dia a gente está vivendo uma era que o que você fala aparece para você no perfil de uma rede social. Se você fala de mulher nua, vai aparecer mulher nua. Se você fala de mulher seminua, vai aparecer mulher seminua. Mas se você fala da palavra, se você fala do evangelho, se você fala da família centrada no Senhor, é isso que vai aparecer para você. Será que você, até nas redes sociais, tem se comportado como um servo de Deus? Como uma pessoa que deve ser? Então eu deixo essa palavra aqui para os irmãos e que realmente venha reconstruir um caráter dentro de vocês, até dentro desses meios, que é onde acontece mais traições, até visual. Então, ou seja, se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. Se você observa coisas que vai te proporcionar prazeres carnais e vai te tirar da presença de Deus e vai fazer você amar menos a sua esposa, pode sair disso. Entendeu? Delete a rede social se isso não faz nenhuma diferença na sua vida, não traz nenhum impacto. Porque para você o que é mais importante é uma rede social ou um relacionamento? Hoje as pessoas elas estão preferindo mais uma rede social do que um relacionamento. Ou mais uma máquina, que é um celular hoje em dia, do que um relacionamento. De quem você cuida mais? O grande divisor hoje, quando você senta em uma mesa para conversar e ter um momento com sua esposa, o grande divisor de atenção é o próprio celular. Ele tem tirado vários relacionamentos da linha que deve se seguir, que é dentro do evangelho. Às vezes duas pessoas elas estão ali seguindo o evangelho, mas elas deixam coisas pequenas começar a interferir. E essas coisas elas começam a crescer de uma maneira tão exponencial que elas não percebem. Então, a gente sabe que o diabo ele tem lutado para destruir a família em todos os aspectos, em todas as áreas. Se você não cuida dessas áreas,
ele vai conseguir te atingir, porque ele trabalha de maneira sutil, que você nem percebe. Você fala, isso aqui não é nada, isso aqui é coisa pequena, eu não me importo com isso. Não, isso aqui não é nada não. E no final isso acaba sendo a separação de um relacionamento que deveria estar dentro do centro da vontade de Deus e na presença dele. Às vezes você e a sua esposa têm um chamado para servir a ele, e você deixa isso interferir e atrapalhar de tal maneira que isso faz com que vocês se separem. Hoje, a maioria dos relacionamentos hoje eles não duram mais. Porque as pessoas elas não estão se preocupando em mudar o comportamento e o hábito delas para poder se encaixar com aquela pessoa que quer vivenciar uma vida com ela. Ela não quer deixar os vícios dela, ela não quer deixar o mau comportamento dela de lado para poder vivenciar aquilo que Deus tem reservado para eles. Hoje as pessoas elas estão assim, o relacionamento ele acaba muito fácil. Então que exista hoje em vocês uma preocupação para servir a Deus dentro do relacionamento de vocês. E que o casamento venha a ter Deus como centro desse relacionamento. E juntos serão uma só carne. Uma só carne. Você tem que se preocupar com ela e ela com você. Você não deve cobrar ela do que ela deve fazer para você. E nem ela te cobrar. Você tem que saber o que você tem que fazer como marido. E ela tem que saber o que ela tem que fazer como esposa. Hoje as pessoas elas não buscam zelar e cuidar do relacionamento como elas deveriam. Tudo que é pregado, tudo que é falado aqui, essa pregação ela sempre volta para o pregador. Eu não sou melhor do que nenhum de vocês. Eu também tenho que vivenciar muitas coisas em minha vida e aprender todos os dias com elas. E que venhamos, pois, meus irmãos, acreditar que podemos mudar e literalmente conduzir uma nova geração dentro dos caminhos do Senhor, uma família estruturada, servindo a Deus da maneira que deve servir. E essa é a mensagem que eu deixo hoje para você. Que venhamos refletir sobre isso. Maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Crave isso em seu coração. E acorde e durma todo dia pensando nessas palavras.